Olá a todos, meus queridos e minhas queridas do signo de Escorpião. Eu vou fazer a vossa leitura de dinheiro, prosperidade. É uma leitura geral, pode não ressoar com todos vocês, como eu vos relembro sempre, ou pode não ressoar com todos vocês. Vocês devem seguir a mensagem, enquadrá-la à vossa energia, ao vosso momento, à vossa situação atual, e se acharem que há algo que não ressoa ou a mensagem pode não ressoar em todo com vocês, simplesmente libertem ao universo. Este tipo de mensagem não é para descobrir se vocês vão ser milionários, mas para descobrir como é que vocês podem alcançar esta prosperidade na vossa vida. Porque muitas das vezes nós bloqueamos esta energia. E dinheiro, prosperidade é uma energia. Para além do dinheiro ser matéria material, é uma energia que deve fluir e ser permitida fluir na nossa vida. A partir de agora também o canal está a disponibilizar legendas em português, em espanhol e em inglês. As traduções são automáticas, daí eu pedir desde já desculpas por existir se calhar algum tipo de erro na tradução ou palavras que não são completamente traduzidas porque são traduções feitas automaticamente pelo canal, pelo YouTube e não por mim. Agora sim vamos à vossa mensagem. Eu tenho aqui esta pedrinha que nos vai acompanhar durante todas as mensagens e para todos os signos. Ela chama-se Pirita. Ela atrai abundância, atrai dinheiro à nossa vida. Se vocês quiserem, vocês podem adquirir uma para vocês, podem trazê-la com vocês, podem deixá-la em casa, mas deixem-a num lugar onde vocês consigam a ver. E se acharem necessário, de vez em quando pegar nela e meditar pensamentos positivos de forma a atrair dinheiro, prosperidade à vossa vida. Esta é a minha pedrinha. Eu vou deixá-la connosco como sinal da partilha desta energia, da partilha da prosperidade e do dinheiro e desta energia que flua na vossa vida através desta energia e desta pedrinha que traz energia para mim. Eu vou tirar com este deck, este oráculo, os espíritos dos animais, 3 palavras-chaves fundamentais para a vossa mensagem, para o vosso direcionamento a nível de finanças e dinheiro na vossa vida. Meus queridos seres de luz, Sagrado Coração de Jesus, Santíssima Trindade, anjos da guarda, meu guia espiritual mentor, eu vos peço humildemente a vossa presença, a vossa luz, o vosso direcionamento para a mensagem de Escorpião. Mostrai-me, por favor, a mensagem que devo transmitir a Escorpião referente à leitura de dinheiro, prosperidade na sua vida. Dai-me, por favor, quais são as 3 palavras-chave importantes para este momento na vida de Escorpião, a fim de poder libertar, deixar fluir esta energia de prosperidade na sua vida. Gratidão. Em meu nome e gratidão em nome de todos nós, sem exceção. Mostrem-me, por favor, quais são as 3... as vossas cartas fluem tão bem. Quais são as 3 palavras-chave para a mensagem de Escorpião? Era esta, ela ia sair, caiu, ok. Mais uma, por favor. Era esta, ok. Oh, lindo! Vocês têm que estabelecer limites. Seja a vocês, sejam a pessoas ou situações na vossa vida. Há necessidade de estabelecer limites, ver as coisas de uma perspectiva diferente, ver as coisas, não focarem-se em um ponto, mas às vezes é preferível a gente se afastar para ter uma visão abrangente e alargada das situações e dos nossos momentos, e a espiritualidade está
a proteger-os. Aqui é como se vos dissesse: o espírito está nas vossas costas, é como se vos dissesse ou quisesse transmitir que vocês estão a ser guiados e a ser protegidos. Protegidos. Vamos ver o que é que nos diz com o tarô. Mas há aqui uma necessidade de vocês ter uma visão alargada, uma visão abrangente, seja sobre vocês, sobre as pessoas que vos cercam, ou sobre as situações à qual vocês estão neste momento, para poderem estabelecer limites, mas limites saudáveis. Limites saudáveis. Mostrem, por favor, o que me querem dizer para Escorpião nas finanças. Mostrem, por favor, qual é a vossa mensagem para Escorpião, finanças, leitura de dinheiro. Gratidão. Vamos ver o que vos querem dizer. A vossa mente Rei de Bastos, o que vos pode ajudar? A Imperatriz, trabalho ou área profissional, ou seja o que for, mas tem a ver com a vossa execução. Rainha de Espadas, vocês, como vocês agem perante as vossas finanças. Temperança. Ok, o balanço, equilíbrio. O que vocês querem conquistar? O que quer conquistar, por favor, Escorpião? Projetos antigos, 6 de copas, projetos ou sonhos antigos, os vossos bloqueios, falta de estabilidade, 4 de bastos, ou base, fundamentos. Pode ser também da vossa mente. E vamos ver o que é que nos diz primeiro. Vou tirar todas. A sorte ou entrada de dinheiro, como poderá entrar este dinheiro ou esta sorte na vossa vida, na vossa abundância. 9 de bastos. Possíveis sacrifícios que possam ter que realizar. 3 de espadas. O desenrolar desta situação ou desenvolvimento. 8 de espadas e conclusão ou o possível resultado final sobre esta questão. E eu vou tirar esta porque ela estava coladinha e elas estão as duas a sair. Eu vou tirar. Tem o Rei de Copas e o 7 de Espadas. Fundo do deck. Rei de Espadas. Rei de Espadas. Vocês têm muitas espadas, muita energia, ar, mente, comunicação na vossa leitura. O Rei de Espadas, no fundo do deck, primeiro fala-me que vocês são inteligentes. Que vocês devem ter mais confiança na vossa comunicação, nas vossas ideias. Há aqui pode-me identificar também de vocês trazerem algum tipo de balance a nível mental e emocional que vocês devem ter em consideração. Porquê? Porque há aqui muitas espadas e as espadas falam-nos da mente, sim, fala da comunicação, sim, mas também falam-nos aqui de algum tipo de bloqueio, autossabotagem, que às vezes tem a ver com o não balancear, e daí vocês estarem a tentar balancear, a trazer algum tipo de moderação e de balance, não só à vossa mente, mas àquilo que vocês querem alcançar na vossa vida. E eu acho que este lado
tal, ou este lado de comunicação, tem muito a ver em vocês estarem a tentar ter uma percepção ou uma visão alargada sobre a situação atual ou sobre as condições atuais na vossa vida que vos afeta a nível de dinheiro ou de prosperidade na vossa vida, e isso fará com que vocês tomem maior consciência e que consigam realmente estabelecer limites saudáveis tanto para vocês como para as forças externas na vossa vida e que de certa forma afetam a vossa área financeira. Porque a nossa área financeira não tem só a ver com o nosso trabalho. Não tem só a ver. Há outras forças ou outras energias externas que podem realmente trazer melhorias ou perdas a nível ou estagnação a nível das nossas finanças. A vossa mente, vocês estão com uma mente de foco, com uma mente de motivação, com uma mente de criação, de carisma, de ambição, de estabelecer se calhar uma comunicação, mas uma comunicação líder, mas saudável. Há aqui, é quase como se me mostrasse que a nível de mente vocês estão focados em algo muito concreto. Em algo muito concreto. E daí vocês quererem o equilíbrio ou obter algum tipo de moderação antes de tomar a ação. No que vos pode ajudar? Vocês têm a Imperatriz. A Imperatriz fala-nos de oportunidades novas, fala-nos em dar nascimento a ideias, a projetos, a sonhos, a objetivos novos. Mas são objetivos, e daí o vosso tal foco, são objetivos que para vocês, a vosso nível de foco, a nível de visão, vocês sabem que pode-vos trazer realmente estabilidade, prosperidade, e fertilidade na vossa vida a nível de dinheiro e finanças. Vocês a nível de trabalho ou área laboral, profissional, vocês têm a Rainha de Espadas. A Rainha de Espadas é das rainhas, não é fria. Pode ser fria? Sim, pode se tornar fria, mas eu aqui não a sinto com frieza, mas sim com lógica. Lógica depois de fazer uma profunda avaliação, o tal ver as coisas de uma perspectiva diferente, de um ponto de vista se calhar mais afastado dos problemas e das situações, para vocês poderem ver mais além. E é este ver mais além que está a fazer com que vocês tenham uma toma de consciência, de comunicação muito mais verdadeira, de estabelecer os tais limites saudáveis para vocês e também para com os outros, porque a Rainha de Espadas é alguém muito objetivo, faz decisões objetivas, com o intuito de trazer ou de limpar o caminho, de estabelecer os tais limites saudáveis, que servem não só a vocês, mas aos outros, e tentar ver sempre o lado positivo, ou sempre tentar ver o melhor das situações. É o que vocês estão a tentar neste momento trabalhar em vocês, porque vocês estão a nível de mente, a nível de comunicação, muito confiantes mesmo. Vocês têm a temperança, o balanço. Vocês, apesar de estarem com uma comunicação e com uma mente muito clara, muito precisa, muito focada em trazer ou de criar algo novo, ou de tentar realmente este novo início na vossa vida de projetos que tragam prosperidade, vocês sabem que têm que manter equilíbrio.
têm que ser moderados para que esta rainha não seja demasiado fria, como eu disse, mas sim alguém com objetivos saudáveis, objetivos em limpar e deixar claro para vocês aquilo que serve e aquilo que não serve na vossa vida, daí as tais limites saudáveis que vocês estão a tentar colocar na vossa vida. O que vocês querem conquistar? Pode-me falar aqui em projetos antigos. Projetos antigos, sonhos antigos, algo que vocês se calhar deixaram no passado e que neste momento é como se vocês quisessem recuperar ou pelo menos tentar trazer esta ideia ou este projeto ou este trabalho. Pode-me falar em voltar a questões de trabalho a empresas antigas, para quem trabalha por conta de outrem, mas é realmente algo que vocês trazem quase na vossa memória, é algo que existe dentro do vosso coração, é algo que vocês realmente vos traz a realização de um desejo ou de um sentimento antigo, algo antigo. No vosso bloqueio, vocês têm o 4 de bastos. O 4 de bastos como bloqueio, para mim, pode-me identificar aqui ou vocês acharem que se calhar não têm recursos suficientes, mas a mim, como eu vos disse na primeira, quando eu virei a carta, no primeiro momento, é vocês acharem que se calhar não têm as bases suficientes para completar este projeto do passado de uma forma positiva, de uma forma de sucesso, de triunfo. E aqui tem muito a ver com as vossas bases. Vocês se calhar sentir ou que por falta de recursos ou por falta de algum tipo de estabilidade vossa, Nós vamos ver com outro deck o que é mais este bloqueio. A nível da sorte ou da entrada do dinheiro, vocês têm o 9 de bastos. O 9 de bastos é o não desistir. Não desistir dos vossos sonhos, o não desistir destes, se calhar, inícios novos, destes projetos, e não permitir que este bloqueio, esta sensação de não terem, se calhar, bases suficientes ou estabilidade suficiente para trazer ou dar vida a estes novos inícios, novos projetos, não desistam. É o que vos diz esta carta. Não desistam. Tenham coragem. Acreditem em vocês mesmos e isso fará com que a sorte ou a entrada de dinheiro entre na vossa vida, porque vai depender muito de vocês se manter resistentes, se manterem corajosos, se manterem confiantes em vocês e nas vossas ideias. O possível sacrifício que poderão ter que realizar. Vocês têm o 3 de espadas. O 3 de espadas como sacrifício aqui fala muito, e daí a tal carta de ver as imagens, de ver as situações numa grande perspectiva e de fazerem os tais limites, os tais barreiras saudáveis entre vocês e as outras pessoas, porque vocês, há aqui algum tipo de perdão a ser solto, ou que deve ser solto por vocês. Isto é o vosso sacrifício. Porquê? Porque muitas das vezes nós não conseguimos libertar o perdão, não conseguimos curar, não conseguimos perdoar os outros e mantemos-nos aqui com aquela
sensação de tristeza, mesmo que seja, como é que eu vos explicar? Uma tristeza que vocês pensam que já está curada, que já está libertada, mas que existe ainda, é quase como se fosse aquele gatilho que pode surgir a qualquer momento. Vocês estão a tentar manter a vossa mente controlada? Sim. Vocês estão a tentar-se muito mais centrados nas vossas decisões? Sim. Mas isso não implica que esta dor não esteja lá, que esta necessidade de perdoar não esteja lá. Porque há aqui algo que vocês têm que sacrificar como perdão. O desenrolar. O 8 de espadas. O desenrolar tem muito a ver com... sinceramente eu não vos sinto com a sensação de estarem presos ou limitados ou com falta de confiança. Eu não sinto, porque vocês têm a rei e a rainha de espadas na vossa mensagem. Eu não sinto que vocês estejam limitados a nível da vossa autoconfiança, a nível de se sentirem limitados ou aprisionados em alguma situação ou com medo de tomar ação. Eu não sinto, sinceramente. O que eu acho que este 8 de espadas eu acho que tem a ver com este sacrifício. Ou a fase, aqui o bloqueio das bases, ou de não sentir que tenham estabilidade suficiente para esta situação. Não tem tanto a ver com aquilo que vocês sabem que conseguem, mas o tal gatilho que eu digo se calhar de situações passadas que vos faz sentir que não têm as bases suficientes ou os recursos suficientes neste momento. A nível de conclusão ou resultado final, como eu digo, cuidado para não colocarem-se em autossabotagem. Os tais gatilhos estão aqui, por mais que vocês tentem manter o balanço, o equilíbrio, a moderação, o compromisso e a cooperação com vocês mesmos ou com outras pessoas, o estarem a aprender a esperar o momento certo que as coisas surjam na vossa vida. Estes dois gatilhos aqui não permitam às vezes que falem mais alto do que vocês e se torne numa autossabotagem ao vosso rumo. Rei de Copas. Rei de Copas fala-nos no respeito, na compreensão, na confiança, o abrir o vosso coração, o abrir a vossa mente. Mas isso a vossa mente já está aberta. A vossa mente sabe para onde quer ir. A vossa mente sabe o que tem que decidir, sabe o que tem que fazer. Só que há necessidade aqui de abrir o vosso coração e vai-me levar novamente aqui ao 3 de espadas. Libertar este perdão. Libertar este perdão é necessário. Porque o rei de copas neste texto fala muito do trabalho de caridade. E o trabalho de caridade às vezes é aceitar que os outros erram, que os outros falham e que nós falhamos juntamente e libertar. Libertar para que estes dois pontos não se tornem gatilhos para a autossabotagem. Porque vocês estão muito focados, muito direcionados. Muito forte a vossa mensagem e sinto-vos a vocês a nível de ideias, de comunicação, de ação muito fortes mesmo, muito decididos naquilo que querem alcançar e naquilo que querem trazer à vossa vida e dar nascimento à vossa vida. Mostrem-me, por favor, clarificação. Mostrem-me, por favor, clarificação para Escorpião. O que me querem mais dizer para Escorpião nesta mensagem, por favor? Vamos ver então o que é o rei de bastos. A mente. Mostrem, por favor, a mente de Escorpião. Este foco, esta comunicação de líder. Vocês estão a deixar para trás dramas, conflitos. Daí o tal foco,
o ver as coisas de uma perspectiva diferente. É ver as coisas numa perspectiva diferente. 7 de ouros. 7 de ouros fala, é quase como se vocês se rendessem ao tempo de espera. O tal balance da temperança que vos centra ou que vos identifica como energia principal, que fala realmente em saber soltar os dramas, as derrotas, as lutas, os conflitos que existiram e esperar o momento certo, das coisas surgirem na vossa vida ou das oportunidades surgirem na vossa vida, mas de uma forma muito focada, muito direcionada, é quase aquela energia de líder, de saber aonde quer chegar, saber o que quer semear, saber que tem que esperar para que estas sementes surjam o fruto no seu tempo certo, a colheita. Eu vou tirar mais uma. Dê-me mais uma, por favor, para este Rei de Bastos. Que é este tempo certo, este 7 de ouros. Porque para mim este 7 de ouros é o tal foco que vocês têm nos objetivos que querem alcançar. E ter consciência, o tal rei de espadas e rainhas de espadas, ter consciência que os frutos ou o amadurecimento da vossa colheita demorará, precisará de tempo para ser colhido. Mostre-me, por favor, que este 7 de ouros. O 7 de ouros. Rainha de bastos e o cavaleiro de espadas. É tomar uma ação, uma atitude, mas com muita confiança. Rainha de bastos, juntamente com o rei de bastos. Vocês já tinham aqui Rainha de Bastos e o Rei de Bastos. É como se me mostrasse realmente a vossa autonomia, a vossa garra, a vossa determinação, a vossa ação determinada em ir atrás de algo que vocês sabem e sentem, porque a Rainha de Bastos é alguém muito intuitivo, que segue muito a sua intuição, que sentem que realmente no futuro terá os frutos que vocês querem colher. Lindo. Vocês estão muito fortes mesmo. No fundo do deck vocês têm o Rei de Ouros. E As de Copas, o novo início e o Sol. Mostrem, por favor, o que é esta ajuda à Imperatriz. O que é esta ajuda à Imperatriz, este novo início, ou dar nascimento aos sonhos. Olhem, Rei de Espadas novamente. Rei de Espadas novamente. E o Rei de Espadas neste deck é uma águia. A águia vê as coisas de uma perspectiva de distância, de uma perspectiva alargada, de uma perspectiva longínqua, de horizontes. De horizontes. Ela sobrevoa acima dos obstáculos. Ela sobrevoa acima das suas dúvidas, para ter clareza de mente, tal como a girafa. Tem a altura suficiente para se afastar e ver as coisas de uma forma muito mais abrangente, muito mais alargada. Lindo! A tal ideia de comunicação, a tal confiança. Mostrem, por favor, um pouco mais. Mostrem, por favor. Ok, obrigada. Vejam, há aqui um renascimento. Há aqui o renascer, o dar vida a algo novo. Através da vossa confiança, da vossa comunicação, da vossa mente, do vosso balanço mental e emocional. De saber estabelecer realmente objetivos, ideias reais. Ideias reais. Porque o Rei de Bastos, de espadas, é um rei muito analítico, é um rei que faz vários, não é planos, analisa profundamente as oportunidades na sua vida, as ideias, os projetos, os sonhos
que realmente sabe que consegue realizar. Ok? Olha, e a girafa aqui no fundo, olhem, 3 de ouros. 3 de ouros. A tal visão acima das dificuldades, acima das dúvidas, para que possam realmente trazer sucesso no trabalho, sucesso nas vossas finanças. Mostrem-me, por favor, o trabalho, a Rainha de Espadas. Mostrem-me, por favor, a Rainha de Espadas. Que esta Rainha de Espadas, o tal fazer decisões, mas com muita objetividade, limpar o caminho daquilo que não serve mais à vossa vida. Cavaleiro de Bastos. Estas fui eu que deixei cair. Rainha de Espadas, por favor. O que mais me podem dizer sobre esta Rainha de Espadas? Ok. O carro e as de espadas. Vocês não têm mais a cabeça enterrada na areia. Não. Vocês não têm mais a cabeça enterrada na areia. Vocês neste momento estão a optar realmente por ver as coisas de uma forma diferente, de uma forma abrangente. Daí vocês levantarem a vossa cabeça da areia para que vocês ajam através de ideias, através de ideias, através de cortes, através de estabelecer limites saudáveis, de forma a trazer mudanças à vossa vida. Esta carta, o carro, fala-nos em mudanças rápidas, mas mudanças que trazem sucesso e triunfo à vossa vida, através de saber limpar, primeiramente, limpar com verdade, cortar o que não serve mais na vossa vida, reconhecer que a vossa ideia, o vosso projeto ou o vosso sonho tem pernas para andar, pode trazer mudanças, pode trazer uma transição na vossa vida e a nível de trabalho. A levar-vos, se calhar, a experimentar áreas diferentes a nível de trabalho. E digo que a vossa energia era muito forte. Mostrem, por favor, a temperança, o tal balanço, o equilíbrio, para colocar um fim de ciclo. Há aqui uma transformação. Um ciclo novo, uma transformação em vocês, mas uma transformação muito equilibrada. Mostrem-me pelo menos mais uma. Tem pelo menos mais uma para a temperança. É quase, esta carta para mim é o abutre. E o abutre não desperdiça nada. O abutre é a capacidade de aproveitar aquilo que os outros acham que não é a tal visão. Às vezes há oportunidades que para pessoas não valem a pena. O abutre aproveita todas as oportunidades porque tem uma visão diferente. Que às vezes as oportunidades podem parecer não tão valiosas, ou não tão interessantes, ou não tão lucrativas, e com o decorrer, com este ponto de vista diferente, com uma mente inteligente, analítica, consegue reconhecer nas oportunidades que para os outros não valem de nada, o que de melhor pode trazer à sua vida. Entendem o que eu quero dizer? Saber o que de melhor pode trazer, aproveitar em cada oportunidade. Mostrem-me, por favor, um pouco mais sobre esta morte. O que me podem mais dizer sobre a morte, nesta transformação? É uma oportunidade que vem até vocês. E o sol?
É ver as oportunidades conforme elas são. É ter uma clareza, é como eu digo, é saber reconhecer o valor das oportunidades, mesmo, eu não vos consigo explicar, é ter uma mente tão analítica de reconhecer na mais pequena e na mais insignificante oportunidade um valor, uma conquista, ou um método de valor, um método de conquista, de trazer sucesso às vossas finanças. E eu sinto a vossa energia com uma capacidade, com uma inteligência, com uma toma de ação mestre, é o que eu vos posso dizer, mestre. Olha, fundo do deck, as copas, novo, traz satisfação emocional. Mostrem, por favor, o que quer conquistar. O que é este 6 de copas? O 6 de copas. Mostrem, por favor, o que é esta conquista. De novo a vossa liderança. Imperador e o 2 de copas. Esta conquista tem a ver com algo do vosso passado. Algo, algum sonho, algum projeto, alguma conquista, a qual neste momento vocês estão a tentar recuperar a vossa liderança. O Imperador é uma carta fortíssima a nível de líder. Porque o Imperador é o conjunto dos 4 reis. E vocês na vossa leitura já têm 3, que é o Rei de Bastos, o Rei de Copas e o Rei de Espadas. Só vos falta o Rei de Ouros. Mas o Rei de Ouros já o tinha visto no fundo do deck e eu disse, os Reis de Ouros é esta capacidade toda que vocês têm de liderança. Em recuperar um sonho, um objetivo, um projeto do passado. Olhem, fundo do deck, 10 de ouros, 6 de bastos, vitória. Mostrem-me, por favor, o que é este bloqueio, o 4 de bastos. O que é este bloqueio? Porque este 4 de bastos como bloqueio? O que é este bloqueio, por favor? O que é este bloqueio? 4 de bastos, clarifiquem, por favor. Eu preciso compreender o que é este 4 de bastos. Escolhas difíceis. Decisões difíceis. Inícios que vocês consideram difíceis. São muitas. Porque o 4 de bastos, toda a gente sabe que não são só as nossas bases, mas às vezes as bases familiares, bases de relacionamentos, e há aqui, e este é o vosso bloqueio. Ou, como eu digo, sentir que realmente não tem a base suficiente ou a estabilidade suficiente na vossa vida, ou tem a ver com a estabilidade e as posses, ou sentir que tem algum tipo de, como é que é dizer, estarem presos a algum tipo de situação de necessidade e daí custar tomar esta atitude ou esta ação. Mostrem-me, por favor, um pouco mais sobre este 4 de bastos. O que é este 4 de bastos? A força, a coragem para um novo início, para ir atrás de um sonho do passado, mas que vocês têm que fazer a tal decisão. E esta decisão, ou é vocês acharem, mas eu levo mais, se calhar, ao contentamento, à situação de às vezes estarem necessidade económica ou daí a tal sensação de não terem o suficiente ou de não ter as bases suficientes para ir atrás deste sonho, mas eu sou sincera, eu acho que vocês vão ganhar coragem,
Vão ganhar motivação e arriscar. E arriscar em algo do passado. Em algo do passado. Daí eu ainda agora vos ter dito, não permitam que este 4 de bastos, que é o vosso bloqueio e o vosso sacrifício, que tem a ver com o 3 de espadas, que me leva ao lado dos enamorados, à escolha difícil, seja a vossa autossabotagem. Daí vocês terem que ter o equilíbrio, o balance, a moderação entre a mente e o coração. Mostrem, por favor, o que é este 9 de bastos como sorte ou entrada de dinheiro. Mostrem, por favor, este 9 de bastos. 6 de espadas e a torre. Há mudanças que vocês terão que fazer, definitivamente. Há algo que vocês terão que cortar ou que a vida fará com que traga estes cortes, porque a torre é algo inesperado na vossa vida, mas que vos obriga a mover, ou irá obrigar-vos a mover. Esta mudança repentina ou esta situação à qual vocês cortam, vocês não podem permitir que vos faça desistir, que vos faça perder a tal motivação, a tal garra, a tal coragem, a tal confiança que vocês têm neste momento em vocês. Não permitam. E daí, eu vou-me repetir, daí eu dizer que esta 7 de espadas tem a ver com altos bloqueios, com este 3 de espadas e com este 4 de bastos. Não permitam. Mostrem, por favor, o que são estes sacrifícios. O 3 de espadas. Page de bastos. O que mais, por favor? Page de bastos, a lua. Page de espadas. 8 de bastos. E o 5 de ouros. A tal escassez que eu ainda agora vos disse. Eu acho realmente que vocês têm medo que a toma de decisão, e isto é o vosso bloqueio, que esta toma de decisão, de alguma forma ou de algum jeito, vos tire as bases ou vos tire uma estabilidade na vossa vida. Seja ela emocional, seja ela de dinheiro, seja ela mental, é o medo que vocês têm de tomar esta decisão e esta decisão vos roubar a estabilidade que vocês têm, de vos roubar se calhar os recursos que vocês têm, a zona do conforto. Digamos assim, a zona do conforto. O que é certo é que este sacrifício irá-vos doer. Sim, irá doer. Eu não posso dizer outra coisa. Sim, irá doer. Mas tira-vos desta estagnação, porque o page de bastos é o estar à espera que as coisas venham até nós, é o não agir, mas sim o estar à espera. Porquê? Por medos, por dúvidas, por incertezas, em relação, não é em relação àquilo que vocês querem, mas sim em relação à decisão e àquilo que trará esta decisão na vossa vida. Obter mais informação. Obtenham mais informação para que vocês se possam movimentar e percam esta ideia ou esta sensação de escassez, de perda, de abandono. Isto é o vosso sacrifício. Achar que abandonam alguém ou achar que deixam alguém para trás. Vocês melhores que ninguém sabem o que têm que decidir. Vocês têm inteligência suficiente neste momento para saber decidir. Precisam é de ter coragem para arriscar no novo. Ir atrás de projetos antigos. Realização de sonhos. Cura.
Mostrem-me, por favor, que é este 8 de espadas a nível de desenrolar e como seguirá esta situação para Escorpião. 8 de espadas, por favor. Mostra-me este 8 de espadas. Obrigada. Rainha de espadas, vocês têm que cortar estes limites, esta ilusão, este medo, estas dúvidas. Seguir a vossa intuição. Acreditar. Cortar as dúvidas. Cortar os medos. Acerca desta decisão. Não é acerca dos vossos objetivos, volto a repetir. Os vossos objetivos vocês sabem o que querem. Mas há aqui uma decisão que vocês têm um pouco de medo de tomar, das consequências que traga à vossa vida. E isso não vos permite chegar ao 9 de copas. Mostrem-me, por favor, a conclusão ou o resultado final. Olha, rei de copas, rei de copas. Rei de bastos, olha, rei de bastos estava cá, rei de copas estava cá, só falta agora sair aqui. Ai, o rei de espadas já estava cá em cima. Que mais, por favor? Que mais, por favor, para a conclusão? 4 de ouros e o 8 de espadas. Vocês têm que libertar definitivamente esta ilusão ou este medo da ação, digamos assim, este medo da ação e este medo da toma de decisão. Seguir o vosso coração, porque os enamorados é uma carta que nos pede para seguir aquilo que realmente está no nosso coração. O rei de bastos e o rei de copas voltam-se a repetir. Para mim, como seguir, abrir o vosso coração, abrir o vosso coração, tomar a tal decisão, o foco, aquilo que vocês têm no vosso coração, seguir o foco que vocês têm no vosso coração, de forma a obterem a estabilidade, a prosperidade que vocês querem. Porque nestes 4 de ouros, neste deck, é alguém que tem o suficiente, que é capaz de ter o tal trabalho de caridade, de ter para si, de ter para juntar ou para guardar e para partilhar. Entendem o que eu quero dizer? É quase como se fosse uma carta de abundância e que esta abundância se multiplica. Se vocês repararem, este pentáculo é como se estivesse a criar, a nascer, a florir, a gerar raízes, a expandir-se na vossa vida. Vamos ver o que é que nos diz os anjos da abundância. Meus queridos seres de luz, meus queridos anjos de abundância, qual é a mensagem que querem comunicar para Escorpião referente a esta mensagem? Qual é o vosso conselho, o vosso direcionamento para Escorpião referente a esta mensagem, por favor? Gratidão. Mostrem, por favor, qual é o conselho ou o direcionamento que querem transmitir a Escorpião referente a esta leitura da abundância do dinheiro na sua vida. Qual é a mensagem? Limpar, aqui fala em amizades, mas é limpar, através de um ponto de vista diferente, um ponto de vista abrangente, e estabelecer limites saudáveis. Esta carta de limpar ou desintoxicar as tuas amizades ou os teus relacionamentos diz que a tua abundância está a ser afetada, que o fluxo da tua abundância está a ser afetada por pessoas,
com quem tu passas o teu tempo, quem tu passas o teu tempo. Tens que ser discernimento. Quem são mais discernidos? Rainha de espadas, rei de espadas, pessoas muito discernidas. Olha, no fundo do deck, os enamorados, por baixo do rei de espadas. Eu nem tinha reparado. Ser claros, precisos acerca das tuas associações ou dos teus relacionamentos. Escolhe estar com pessoas que te inspirem, que sejam generosos ou que te suportem, que te deem apoio. Esta é a mensagem dos anjos da abundância. Meus queridos, minhas queridas, esta é a vossa mensagem. Enquadrem-na a vocês, à vossa energia, ao vosso momento. Se sentirem que a mensagem não enquadra, não serve ou não vai de acordo com a vossa energia, simplesmente soltem-na ao universo, como eu digo sempre. Não forcem, não vale a pena forçar, porque não irão entender a mensagem no seu profundo da questão. Que aqui não tem a ver com aquilo que vocês não são capazes, vocês são capazes e vocês têm consciência da vossa capacidade, só que há aqui algum tipo de decisão importantíssima que vocês têm que fazer e que vocês têm um pouco de receio de tomar essa ação ou essa decisão. O meu muito obrigado, fiquem bem, até à próxima, obrigada.